Olá, Olá! povo do canal! Hoje nós vamos levar vocês para Sintra, uma cidade linda, mágica, cheia de mistérios. E nós, como fomos com pouco tempo, nós demos ênfase no Palácio da Pena. Subimos de um jeito e descemos de outro com muita emoção. O seu Roseno aprontando. De novo, como sempre. Então nós vamos contar muitos detalhes, nós vamos contar histórias bem interessantes, fofoquinhas, enfim, tudo disso um pouco. Então fique aí com a gente. Vocês já se inscreveram no canal? Então corram lá, se inscrevam, que toda segunda e quinta às 17 horas nós temos vídeo novo. Então aproveitem, e uma vez por mês nós temos sorteio. Uhul! Então se você chegou agora e não sabe quem nós somos... Eu sou a Rose. Eu sou o Azo. E nós somos do Viagens da Rose e do Raso. Prepare, aperte os cintos que nós vamos... Então nós saímos de Lisboa para passar apenas um dia em Sintra. Isso é uma viagem bem rápida, tranquila, uma média ali de uns 27 minutos. Foi tão tranquilo que vocês veem aí o que aconteceu com o seu Roseno. Uns 29 quilômetros, foi bem rápido. E ele aprontou também já no caminho, mas tudo bem. Segue fato aí. E assim, quando nós chegamos lá, nós fomos direto achar um lugar para estacionar o carro. Isso. O mais próximo possível para subir o morro. Por que nós não subimos? Porque nós não sabíamos se ia ter estacionamento lá em cima, porque a cidade estava assim, cheia, lotada. Então, primeira dica do nosso vídeo aí, sempre você leva moeda, é bom em todas as cidades levar moeda. Na Europa, moeda é tudo de bom. Porque sempre tem o parquímetro, então é em moedas, então você vai lá, compra o ticket no parquímetro para deixar lá, porque se não tiver a multa é grande. Aí nós pegamos, seguimos até o Largo do Doutor Virgínio Horta. Então, nesse largo... Virgílio Horta. Nesse largo tem a Câmara Municipal, que ela é de 1906. Isso, com as suas janelas no estilo neo-manuelino, muito bonita. Só olhamos. E também tem a Praça do Pelourinho no meio. Isso. Olhamos tal, e aí nós resolvemos subir de uma maneira muito interessante. Mas primeiro vamos contar da história. Isso. A história, a gente vai fazer só um breve apanhado, porque nós só ficamos um dia e vimos muita coisa. Isso. Pretendemos voltar para ver melhor. Foi bem rápido. Ela vem da era neolítica, então é muito antigo. Só que aí teve o vestígio da Idade do Bronze, muito interessante, nos 2 milênios antes de Cristo, até que chegaram os romanos, 49 AC. E aí César e Otaviano deram a essa vila o status de cidade. De município, isso. Então, isso foi só para dar um embasamento, porque nós vamos contar sobre o Palácio da Pena. Então, nós subimos de New Beetle. Quem não conhece é aquele Fusca novo, prata, conversível. Mas você pode subir de ônibus. De ônibus tu paga 2 euros para subir e descer. É uma taxa única. Mas como a gente chegou lá, não tinha o ônibus ainda e tinha... E tinha o New Beetle, que eu sou apaixonada, e o pai também, e o André também se animou. Então fizemos essa subida um pouco diferente. Que aí foi 15 euros. Isso. Durante essa subida, a gente começou a ver esse palácio maravilhoso. Então lá de baixo você já consegue ver aquela imagem maravilhosa do castelo lá em cima da serra. Então já vai curtindo, né, aquele visual. Isso, e aí essa serra tem muitas histórias. Então lá em cima dessa serra tem uma escarpa. E ali, no século XVI, o Dom João II de Portugal resolveu construir uma capela, que era a Capela de Nossa Senhora da Pena. Isso, no século XVI. E aí, um século depois, Dom Manuel II, para pagar uma promessa, fez uma capela melhor. Isso. E fez também um convento de madeira da Ordem dos Jesuítas.
que que aconteceu? Ele pegou e substituiu depois esse edifício já por um melhor para 18 monges habitarem lá. Aí no século XVIII, Aí veio um raio. Raio, viu? Eu tô aprendendo agora os efeitos. Essa sonoplastia aqui tá demais. Aí o raio destruiu o convento. Destruiu principalmente a torre e a capela, a sacristia. Ele fez alguns desastrezinhos. E em 1755, o que houve? O que houve? O terremoto. Que nós já falamos em vários vídeos. E aí o convento foi a ruínas. A gente fez isso. Aí chegou no século XIX, as ruínas da Serra foram compradas pelo rei Fernando II, que achou de Portugal maravilhoso, ficou apaixonado. E ele tinha uma visão muito especial da construção, enfim, ele era um sonhador. Isso. Aí em 1838, né, adquiriu o velho convento. E aí ele começou a fazer tudo de novo. Fez a torre, fez o castelo. Foi reconstruindo. Ele começou a fazer tudo. E aí ele comprou não só o convento. Sim, ele comprou também as terras ao seu redor, o castelo dos mouros, quintas, matas, os jardins, enfim, ele comprou muita coisa ali ao redor. E foi fazendo várias obras também, né? Reformando aquilo que dá das ruínas, né? Isso, que seria a sua residência para o verão. Aí o que ele fez? Ele contratou um arquiteto amador para conseguir botar no papel tudo aquilo que ele tinha imaginado. Que seria naquele estilo que ele, né? E aí esse arquiteto ele acabou viajando para as cidades de Berlim, Córdoba, Sevilha, Granada. Então você já imagina o que ele tinha na cabeça dele. Para pegar um pouco do estilo daquelas construções. Para aprender tudo sobre aquelas obras locais. Isso. E aí a obra até que foi rápida. Só que em 1847, quando chegou a hora dos detalhamentos, aquela parte que quem sabe de obra como é que é? Aquele estilo medieval com estilo árabe. Imagina, ele queria juntar o medieval com o árabe, a coisa não deu certo. Acabou o rei não gostando muito. Então deu umas paradas, porque também o rei queria que a fachada norte fosse como a do capítulo do livro do Convento de Cristo de Tomar. Isso. Então quer dizer que a coisa foi um pouco complicada. Aí não deu muito certo. Só que todo mundo morre e o rei Fernando II também morreu. Já com o castelo já estava pronto. Para sua esposa. A segunda, que era a Condessa Edna, que era uma cantora de ópera americana. Aí veio babado, porque aí a população foi contra. Né? População não queria. E aí o que ela fez? Ela ficou apenas com o seu chalé, que foi construído ao gosto dela, para ela. E o resto ficou para o resto ela vendeu para Portugal, para o Estado, e o Estado vendeu para Dom Luís II. E com os anos veio o Dom Carlos I, aquele do Museu do Coche. E ele gostava muito desse palácio, que se transformou no palácio de verão dele e da sua esposa, a Dona Amélia de Orleans e Bragança, que realmente ela tinha um apreço muito grande por esse palácio, tanto que ela decorou os aposentos mais íntimos. E ali foi onde eles passaram a última noite deles em Portugal. Porque antes de se exilar para Paris. Então, em 5 de outubro de 910, vocês podem ver, quem viu Lisboa 3, já viu que o Museu do Coche ficou pronto depois que elas saíram, que eles tiveram que sair daqui. E aí, eles se exilaram e veio a República. E aí, com a República, esse palácio virou um museu. E em 1945, a Dona Amélia pôde retornar à sua residência, já museu, e ela ficou realmente muito, muito abalada. Inclusive, ela pediu para ficar alguns minutos sozinha no palácio. Então, vocês imaginam o quanto foi dolorido para eles fazerem tudo isso. Nesse palácio, nesse castelo, habitaram 4 reis. Isso. Tá? E ela tem uma planta irregular.
E ele foi adaptado, né, a uma construção pré-existente, que era a capela da Nossa Senhora da Pena. E a sua topografia também de irregular tiveram que adaptar, né, a planta a essa topografia. Isso. Esse palácio, né, se tornou o Palácio Romântico. Foi o primeiro palácio de construção romântica da Europa. E ele pode ser admirado de qualquer lado. Então, quando a gente estava subindo, fui fotografando, como vocês podem ver, que a gente ia fazendo assim. E é incrível, incrível, incrível. E ele tem um minarete dourado mouro, muito lindo bonito. Também. E o seu parque tem 85 hectares. Que nós não tivemos muito tempo, porque nós deixamos o carro lá com parquímetro. E se eu não me engano, a gente fechou 4 horas, que era o máximo que poderia. E outra coisa também, estava chovendo. E aquele parque, como é numa serra e todo irregular, para cair tava uma beleza. E vocês sabem que o meu pé 33 não se para muito em pé. Então a gente resolveu fazer outras coisas. Mas tem muita fofoquinha ainda para contar. E nesse parque maravilhoso tem 2.000 espécies de árvores. Então quer dizer que é um lindo passeio que nós não fizemos por vários motivos. Tinha que andar com muito cuidado para não. E outra coisa também era o tempo, que a gente ainda queria ir no Castelo Mouro, que não deu tempo. Não deu tempo, nem que não deu tanto tempo. Do tempo, né? É porque estava chovendo e era tudo muito escorregadio. Eu vi que e aí, como a gente estava com o pai da Rose, né, o Roseno, e esse passeio ia ficar muito perigoso para ele, porque o chão estava muito escorregadio. Para não dizer que era para mim, mas então, tudo bem, a gente põe a desculpa. Foi a culpa do Roseno. Então, assim, a gente enfim, teve que abortar esse outro passeio. É belíssimo. Quero ir um dia lá com calma e com mais tempo e sem tanta gente. O castelo é uma mistura de estilos. Vários estilos. Bem complicado. Neogótico, neo-manuelino, neo-islâmico, neo-renascentista. E tem estilos ainda de detalhes de arte indiana. Então vocês imaginam que a coisa é um pouco complexa. Mas enfim, e esse castelo ele é dividido em 4 partes. Isso. Primeiro a gente pode dizer que é a couraça e as muralhas que envolvem todo ele. Ele tem duas portas, sendo que uma tinha uma ponte levadiça. Isso. Outra parte é o corpo dele, que é a parte central dele, que é todo restaurado, né, do antigo convento, que é belíssimo. E ainda tem também a Torre do Relógio, que fica nessa parte também. A terceira é o Pátio dos Arcos. Que adoro, que fica em frente à capela, que é muito bonito e tem a parede de arcos mouros, assim. Isso. Lindo, lindo, lindo. A quarta é a zona palaciana, que tem o baluarte cilíndrico, que é de grande porte. Muito bonito. Outra coisa bem interessante é que, como vocês notam, ele é vermelho e amarelo. Isso. A parte vermelha é o antigo mosteiro. E a amarela é a nova construção. Então isso é bem interessante. Então nós entramos pelo esse arco principal. Que ele tem elementos da Torre de Belém. Eles fizeram algo semelhante à Torre de Belém, como vocês vão ver, que é bem detalhado. E realmente, quando você entra, você já sente que entrou. E aí você começa a olhar para tudo. E é muitos elementos, é muitos detalhes. É uma mistura de muito estilo de arte. Então, assim, tu vai tendo que parar para reparar muitos azulejos. E os gárgulas. Muitos gárgulas também. E de estilos completamente diferentes, modelos diferentes, tamanhos diferentes. Tu olha para um lado é um estilo, já do lado já é outro. Então... E nós que adoramos gárgulas, foi um desespero querer tirar fotos de todos, né? E nós entramos e já demos de cara com o Arco do Tritão. Que vocês estão vendo nas fotos aí, é uma escultura maravilhosa. Gente, que foi projetada pelo rei Fernando II. Por ele mesmo. Por ele mesmo. E assim, a parte inferior seria a parte do mar. Que eram as profundezas, o mundo inferior. O mar, isso. E a parte superior representava a terra, que tinha uma árvore dando, né, alusão à natureza. Então, para vocês verem como a criatividade do Dom Fernando II era incrível. Ele mesmo tomou conta dos vários detalhes durante a construção e isso realmente você nota que
tem coisas bem ímpares, para não dizer outros nomes, E essa dentro desse castelo. era uma parte ali onde muitas pessoas paravam para ficar analisando, tirando fotografias. Gente, uma das muito coisas bonita. que a gente gostaria de ressaltar, que foi muito chato, é porque estava muito cheio. Sim. Muito cheio, muito cheio, muito cheio mesmo. Era uma fila indiana. E o tempo também, né? Às vezes chovia, parava, então assim, Aí quando chovia todo mundo entrava e aí lá dentro, gente, tinha lugares mesmo que a gente não conseguia levantar o pé, porque era uma fila indiana, já que tudo tem cordas, né, dos dois lados para você não tocar nos móveis, porque os móveis também são antiguíssimos. Então a gente ficou naquela de não podia olhar muito, não podia se aprofundar muito, não podia muito para onde a gente queria. Tinha que porque estava lotado, então assim, tinha que ir seguindo a fila, não podia parar um pouco para ficar analisando, tinha que ir conforme o pessoal. E aí a gente começou a entrar e ver as salas, ver os aposentos. E uma curiosidade bem interessante é que ali tem o primeiro chuveiro de Portugal. Isso. Vocês estão vendo a foto? Foi na sala do Duche e Massagem. Então é uma coisa bem interessante que o primeiro chuveiro de Portugal, hoje a gente acha uma coisa tão comum, mas na época não era. Nós temos também várias salas que a gente vai mostrando aí. Tem a sala verde, tem a sala onde a rainha, eram os aposentos da rainha, enfim. Temos a sala do jantar, né, que era da família real, que tem o seu mobiliário de 1866. Que foi encomendado pelo Fernando II, ao gosto dele. Então ele também detalhava tudo. Outra sala bem interessante é a sala nobre, que já foi dos embaixadores. E também Dom Carlos I, que foi o último rei a morar lá, fazia dessa sala a sua sala de bilhar. Vocês estão reparando as fotos aí, que eles tinha muitas pinturas no seu estilo, aquela técnica do 3D, que ela imitava alto relevo. Então, assim, em locais que não tinha aqueles trabalhos nas laterais e no teto, eram feitas pinturas para imitar alto relevo. E aí vocês estão vendo que além dos tetos maravilhosos, tinham lustres incríveis. Eu sou apaixonada por lustres. Então a gente olhava para um lado e eram pinturas também. No quarto do Dom Carlos tinha pintura daquelas mulheres em tons terrosos. Como se fosse esboço mesmo de papel ali. E ao canto em cima ali estava só um leve rabisco do Palácio da Pena, mostrando o seu amor, o seu afeto por esse local. Então, além de ter muitas obras de arte, esculturas, também tinha muitas pinturas também nas paredes. Outro lugar que também muito especial era a capela, que é um dos locais mais antigos, para não dizer o mais antigo do palácio. No estilo renascentista? Então ela tinha, o estilo renascentista era do retábulo. Esse retábulo é muito antigo, ele é de alabastro com mármore. E ele foi encomendado por um dos reis também. Então vocês estão vendo a riqueza de detalhes, ele é muito, muito antigo. E tem também o vitrô, que foi encomendado também pelo Dom Fernando II em 1840. E esse vitrô é dividido em quatro partes. Então tem o rei Dom Manuel, com a Torre de Belém, Vasco da Gama, tem a Nossa Senhora da Pena e tem o São Jorge. Então vocês estão vendo que é muito bonito e assim, você olha e não tem só esse vitrô. Tem outros também. Tem outros vitrôs pelo palácio. Pelo castelo, né? Lá gente, de todos os lados a vista é linda, de todos os lados você vê detalhes. Realmente, tanto é que é patrimônio da Unesco de 1985, também em 2007 virou uma das 7 maravilhas de Portugal. E lá também tem um restaurante, tá? Então, quer dizer, o pai tomou um cafezinho para esquentar. Tem também a lojinha, como muitos museus. Como todo museu, comprar, e a loja tinha coisas bem interessantes mesmo. Então, vocês podem ver que aí vale a pena a gente parar, ver tudo,
porque é belíssimo. Só espero que vocês vão num dia que não tem tanta gente. Isso. E E que também não o tem... tempo, né? Porque para poder aproveitar o outro castelo. eu também. já vi que essa dica que eu peguei de fazer um bate e volta, nada a ver. Eu acho que tem que, pelo menos, para você ver o básico, porque tem o Palácio da Regaleira, tem aquele Poço Infinito, A tem cidade muita em si coisa. também para conhecer. Eu acho que pelo menos 3 dias, para você poder ver as coisas com calma. E também por causa do tempo. Por exemplo, nós saímos de Lisboa, estava o tempo bom. Chegamos lá, estava aquela chuva intermitente de começa, termina. Foi bem desagradável. Aí nós ali saímos para tentar ir no Castelo dos Mouros, que a gente tinha ingresso, que a gente comprou um ingresso duplo para não pegar fila, né? Que mas foi 20 euros cada ingresso, esse é papa-fila. Só que chegamos lá, tinha chovido muito e tava muito escorregadio. A mesma maneira que a gente não quis ver o jardim, né, os parques lá, a gente também chegamos até lá, entramos, quando a gente viu que a gente ia ter que andar muito, desistimos. E aí nós partimos para a nossa aventura do dia. Aí decidimos descer de tuk-tuk. Tuk-tuk, isso mesmo. Né? 2 anos atrás já nem tinha tanto aqui na cidade. E aí, quando a gente foi descer, tava frio, a moça deu umas mantinhas pra gente se cobrir. Não, ela não deu. Tinha 2 mantas e os 2 cavalheiros, cada um agarrou a sua. Aí se cobriu aí. Ó, vocês estão vendo aí fotos e vídeo para provar. Aí eu fiquei sem. Aí a moça perguntou, vocês querem com ou sem e era uma motorista mulher? Uma moça, Show! E aquilo, tudo molhado, aquele paralelepípedo molhado. Com ou sem emoção? Falei pra ela, não, sente o dedo aí, vai lá, com emoção. Gente, a parte, agora vocês vão ver... Pensa na mulher descendo ali com a moto. Vocês vão ver o vídeo que a gente... Porque primeiro a gente dá uma subidinha pra depois fazer... Descer. A gente ainda estava na subidinha. Olhem aí. Ó, aqui, ó. O frio do caramba em cima, olha, de mansinho, ó. Andando de... Isso mesmo, mais uma novidade pra nossa viagem. Subimos no Fusca, super legal, conversível. E aí agora a gente tá indo de tuk-tuk. E aí teve uma hora, quando foi a descida, nós já imaginamos uma cena de filme que vocês também vão ver aí. Enfim, mas... O Rosendo parecia ali o ET ali na cestinha da bicicleta. Gente, ele pegou ali... Se segurou aqui no ferro aqui, ó. Ele nem piscava. Capuz gente do céu. E aquilo gelado, e aquela chuvinha. Eu vou dizer que foi bem emocionante. Mas deu tudo certo, chegamos lá embaixo. Ele até hoje se lembra disso rindo. E aí descemos e bem em frente de onde nós deixamos o carro tinha um restaurante, lanchonete, assim, bem típico, mas muito típico. Aí paramos para fazer um lanche. E aí nós fomos comer a famosa tosta. Gente, era uma coisa enorme. Deliciosa. O pai pegou muito vinho bom. E foi a melhor tosta para nós, misto quente, pro gaúcho torrada, mas foi a melhor tosta da viagem. Muito bom. Aí dali, já era meio da tarde, eu acho que meio da tarde já era. Aí nós, com aquele tempo, com aquela chuva, a gente nem quis mudar de lugar, porque tava chovendo. A gente decidimos já. Voltou para Lisboa. Isso. Enfim, essa foi o nosso passeio inusitado por Sintra. Espero aí que tenham gostado. Nós queremos que eu sei que tem muita gente que gosta de Sintra, comentem aí, falem um pouco o que acharam. E também pra gente conhecer mais, porque realmente a gente ficou com um baita de um gosto de quero mais. Uma viagem ali relâmpago, foi só bem complicado. Mas a próxima que nós vamos é uma cidade linda, que é Évora. Nós amamos, ficamos dentro das muralhas. Então nós ficamos uma tarde e o outro dia até o meio-dia. Então foi praticamente 24 horas. E eu acho que vocês vão adorar, porque nós temos mais histórias pitorescas. A cidade realmente, como vocês veem, é linda, ainda tem resquícios romanos. E agora é só pro próximo vídeo. Muito obrigada. Beijos da Rose. Abraço do Asa. E até, Évora!